convocar o Renato Semensati para falar aí da Semana do Tigre. Chega mais, Renato. Boa tarde. Abraço, Marcelo, a você e aos demais colegas do Clube da Bola. A coisa por aqui vai muito bem, né, Marcelo? Lembrando que no último final de semana, o Criciúma venceu o então líder da competição, Ipiranga de Erechim, que estava invicto em casa. O Criciúma foi lá com uma formação diferente, com um volante a mais, o Gessé que apareceu. O Paulo Baier, depois da derrota de 3-0 para o Ituano fora de casa, na entrevista coletiva ele falou, olha, eu vou rever o meu conceito para jogar fora de casa. E foi exatamente o que ele fez. O Paulo tirou um atacante, colocou um jogador de marcação, o Gessé, que na verdade atuou ali na função como se for um terceiro zagueiro. Deu mais sustentação defensiva e o Criciúma teve um aproveitamento espetacular, né? Na única chance clara de gol que teve com o Helder, um cruzamento da direita, o Helder fez o gol de cabeça. O Criciúma se amarrou nesse 1-0, divide a liderança do grupo com o Novo Horizontino e com o próprio Ipiranga, só que a tabela agora, ela é muito tranquila para o Criciúma. Claro, desde que o Criciúma faça a sua parte. O Criciúma recebe no domingo às 11 da manhã, amanhã 11 horas, o lanterna do campeonato, melhor, o lanterna do seu grupo e lanterna do campeonato também, que é o Oeste, que empatou com o Criciúma lá no jogo de ida, na sua casa. O Criciúma pega o lanterninha, vencendo vai a 25 pontos e observa o que vai acontecer nos desdobramentos da rodada. Vou colocar, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o quinto colocado, que é quem o Criciúma olha, que está a 4 pontos do Criciúma, ele recebe o Ipiranga de Erechim. Então, se o Ipiranga ganha do Botafogo com o Criciúma fazendo a sua parte, o Tigre abre 7 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, faltando 15 pontos para disputar. Então, é uma rodada que o Criciúma fazendo a sua parte amanhã tem tudo para ser o grande passo para se classificar a próxima fase da competição. Se vai classificar no grupo em primeiro, em segundo, terceiro, em quarto, isso pouco importa. Depois começa um outro campeonato. Para esse jogo, aquela história, né? Quando você ganha, dá tudo certo. Para esse jogo, o Paulo Baier vai ter à sua disposição o jogador que vinha sendo destaque da equipe. O Felipe Matheus se machucou lá no Maracanã, no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, ainda no primeiro tempo. E o Felipe ficou afastado, tanto até que abriu espaço para essa entrada do volante aí, mas ele volta. É o jogador da bola parada, já fez gol de falta. Então, o jogador que tem se destacado deve ser a novidade na equipe. Deve sair o Gessé e aí ele entra ali no meio. A dúvida é se o Paulo vai manter o sistema dentro de casa com 3 atacantes. Silvinho e Marcão são titulares. Pode aparecer mais um por ali, provavelmente o Maranhão. Mas o fato é, tem que ter foco total no jogo contra o Oeste, porque tem aquela história. Eu ganhei do líder na casa dele. Agora vou jogar com o Lanterna em casa? Vou ganhar. E a gente sabe que futebol não é assim, rapazes. Valeu, Renato Semensati. Tá chegando muita pergunta. Uma pergunta pro Badá, ó. É o Paulo de Xanxerê. Sou torcedor da Chapecoense. Não seria a hora de promover ou lançar atletas da Sub-20 da Chape para dar experiência e aproveitá-los em 2022? Hein, Badá? Esse é um assunto que está sendo muito discutido aqui, o Marcelo Mancha, porque a diretoria, o departamento de futebol, principalmente o diretor executivo Carlos Quila, ele tem dado entrevistas no sentido de dizer que o clube está tentando preservar o seu patrimônio, que colocar os meninos para jogar agora seria meio que depreciar o próprio patrimônio do clube, pelo momento ruim que o time vive. Então ele deixou muito claramente dizendo o seguinte, ó, quem tem que resolver o problema são os jogadores que foram contratados com salários altos. São eles que têm que resolver. Só que não estão resolvendo. E tem jogadores da base que têm qualidade superior a esses jogadores que estão jogando. Tanto é que, para o jogo de hoje lá em Goiânia, 3 jogadores que a todo momento eram titulares, por exemplo, o Felipe Bachola, talvez o salário maior do clube, porque a Chapecoense paga uma parte e o Ceará paga outra. Ele entrou contra o América, vamos colocar, 30 minutos do primeiro tempo e aos 15 do segundo tempo foi sacado. E nem viajou lá para Goiânia. Assim como o Fabinho também, outros jogadores que não estão dando o retorno esperado. Então, e o Carlos Quila já foi muito claro em dizer que a Chapecoense, claro, publicamente ninguém ainda jogou a toalha, eles ainda, né, com o discurso de que acreditam que a Chapecoense possa se recuperar, que possa buscar a permanência. Eu, sinceramente, não acredito mais, mas o discurso interno é esse. Por outro lado, em contrapartida, já começam
a planejar o ano que vem, inclusive com a participação do Pintado. E muitos desses jogadores aí vão sair, inclusive jogadores que serão titulares hoje lá em Goiânia. Se aparecer clube interessado, eles não vão permanecer. Mas a discussão é essa, será que é o momento de colocar os meninos para jogar? Colocar o patrimônio da Chapecoense, dar visibilidade a eles. Pode aproveitar ou não. Pode, digamos assim, se valorizar ou se desvalorizar. É uma sinuca de bico aí que está passando o departamento de futebol juntamente com a comissão técnica. Mas futebol por futebol, eu acho que tinha que colocar os meninos jogar. O Bruno Silva, por exemplo, entrou nesse jogo aí, no segundo tempo, e foi o melhor em campo. Bruno Silva, que é da base. E outros meninos aí, o Busanello já deu conta do recado. Nós tínhamos o João Paulo no gol. Aí o discurso foi de preservar o João Paulo, tiraram o João Paulo para colocar o Kehler. Nós tínhamos outros meninos que estavam bem, o próprio Foguinho, que a torcida pede muito. Essa semana quase foi emprestado para o Remo, mas aí a diretoria viu a pressão da imprensa e também dos torcedores, né? Aí resolveu segurar o Foguinho. Tem o Thiago Kozer, que é da Seleção Brasileira Sub-17 e que está jogando no Sub-20, não tinha espaço no time profissional. Então tem vários jogadores aí da base que poderiam ser melhor aproveitados, mas parece que não existe muita convicção e não existe muita confiança por parte do departamento de futebol e também do técnico Pintado em colocar esses meninos aí. Estão apostando mais em jogadores mais experientes, mas que até agora zero de resposta foi dado por esse time da Chapecoense. 16 jogos não conseguiu ganhar nenhum. Tá feia a coisa. Badá, percebi que você não, percebi que você não, Mas não destacou o menino Mancha, da base da Chape. Não tem o Mancha? Também. Só por o nome ele já tinha que estar jogando, né, cara? Só pelo nome Mancha. Mas ele voltou pro Sub-20, nem no profissional não tá mais. E aí a Chapecoense ia contratar um lateral esquerdo, cara, Rafael Carioca, que eu vi os colegas repercutindo no Twitter, aí quando o Chapecoense pensou em contratar o cara, ele veio até aqui em Chapecó, no dia que era para ir lá na clínica fazer o exame, ele não foi. Deixou o funcionário da Chapecoense 2 horas esperando no saguão do hotel e não apareceu. Se esqueceu de fazer o exame. Aí a Chapecoense pegou, aproveitou e mandou embora, corrigindo um erro que estava cometendo ao contratar esse Rafael Carioca aí, em detrimento a jogadores da base, como o próprio Mancho, que é lateral esquerdo. Legal, daqui a pouco o Badá volta, tem pergunta pro Emerson. Oi, boa tarde, Emerson Luiz. O que é mais fácil, o Avaí subir ou a Chapecoense descer? É o Otomar. Não disse da onde, é o Otomar que está perguntando. Fala, Otomar, um abraço a você. Os números mostram aí que é muito mais fácil a Chapecoense cair. Parece que não tem jeito. Na minha última participação ao vivo eu falei, olha, vamos deixar rolar enquanto tiver pontos ainda pela frente, mas o Badá está falando porque convive direto com isso no dia a dia. É difícil, a gente não vê uma reação, essa primeira vitória não chega e o espaçamento está ficando muito grande, a diferença. É claro que a gente não pode esquecer o que aconteceu lá em 2009, foi anormal que o Fluminense fez quando os matemáticos davam o tricolor rebaixado com 99,9%, o Fluminense escapou depois de vencer o Coritiba lá dentro do Couto Pereira. Mas a gente não vê isso hoje, parece que a Chapecoense perdeu a mão fora de campo, internamente, e está tudo se refletindo dentro de campo. Claro que tudo passa pela qualidade técnica do elenco. E o Avaí eu tenho certeza que até o final vai brigar, eu aposto que o Avaí vai subir, viu? Um abraço para você, obrigado pela participação. Ó, o João Carlos de Joinville, pode mandar um abraço pro meu avô Ronaldo? Somos Jack. Falem sobre as chances do Jack. Abraço. Aí João, um cai, outro sobe. primeiro abração para avô Ronaldo. Ei, Mancha. Fala. Mancha, diante do que falou o Emerson aí, a Chapecoense está agindo como flanelinha. Tá só aguardando a vaga. Ó, um abração para avô Ronaldo e daqui a pouco a Drica chega para falar. Olha que é cedo ainda. Mas é cedo, é Olha cedo. que é cedo. Vamos com Ó, calma. E pra gente Vamos colocar acertar o salário dos caras. Vamos lá colocar a casa em ordem, vamos pagar os caras, para os caras terem mais vontade, porque senão ainda não é garantido esse acesso. Ó, já que o Badá citou também o Avaí, ó, não gosto muito de concordar com o Fábio, mas realmente o time teve postura e jogou bem. Tá falando do jogo do Avaí. Gledson, sempre torço por ele, mas não pode ter o Vladimir no banco. Ronaldo, francamente. Claudinei, deixa a desejar na hora H. Não é mau treinador, mas não sabe substituir. Abraços e bom final de semana.
do Giba Ramos, do bairro Jardim Atlântico. O Fábio já falou bastante sobre o Avaí e pouco sobre o Figueira, Fábio. Figueira venceu, mas eu olhei para a tabela, não subiu. Mancha, o Figueirense venceu, né, a equipe do Paraná e foi um jogo que, de certa forma, trouxe uma espécie de otimismo, né, nos corredores lá do estádio Orlando Scarpelli. Mas a tabela é muito complicada. Se você olhar, a projeção que eu faço aqui de acesso é 30 pontos. Então, se você pegar a tabela aqui, o Novo Horizontino empatou hoje de manhã, né? Então, eu estou aqui com o jornal na mão. O Novo Horizontino foi para 24. O Ipiranga está com 23, o Criciúma com 23. Quer dizer, essa turma aí ganhando mais uma partida, praticamente já encaminha a classificação. Vai ficar sobrando uma outra vaga. E o Figueirense tem pela frente o Mirassol, que é o adversário daqui a pouco às 17 horas, fora de casa. Ainda tem na frente dele o Botafogo de Ribeirão Preto e o Ituano, que é o primeiro do G4. Então, a situação é extremamente ruim ainda, é extremamente complicada, é extremamente difícil para o Figueirense, porque vai ter que fazer uma campanha de superação daqui para frente. Vai ter que vencer aí, o Figueirense está com 12 jogos, vai ter que vencer 4 jogos e empatar 1, vai ter que vencer 5 jogos, por exemplo. Nenhum time, o líder aí, o Ipiranga, tem 63%. É 75% de aproveitamento que o Figueirense precisa. Mas, veja bem, isso não é indicativo de reação. Mas essa vitória trouxe, sabe? Deu uma tranquilidade. Eu conversei com alguns diretores do clube essa semana, daqui a pouco eu vou falar lá no lançamento do livro, e alguns colaboradores, e parecia assim um pouco mais leve, sabe? Parecia assim que essa vitória tirou um peso. Agora é um caminho difícil, é um caminho complicado. O Figueirense deixou de fazer no primeiro turno. O Figueirense ainda não teve aquela apresentação que a gente dissesse: que legal, foi uma boa partida do Figueirense, mereceu vencer. Não, ainda não teve. Teve aí as suas deficiências. Venceu o Paraná. O Paraná não está ganhando de ninguém. O Paraná está demonstrando muitas fragilidades. O mérito do Figueirense é que não quis nem saber. Problema do Paraná. O Figueirense foi lá e fez 2-0. Mas nós tivemos aí. O Paraná ainda colocou bola no travessão. O Paraná teve a oportunidade. Não tem jeito para o Figueirense. Daqui para frente não tem mais margem de erro nenhuma. Hoje, contra o Mirassol, tem que ganhar. Depois vai receber o Ipiranga no Scarpelli. Tem que ganhar. Depois pode ter um jogo de confronto direto com o Ituano. Vai ter que ganhar também. Então a expectativa é essa, que o Figueirense hoje surpreenda o Mirassol e nos 2 jogos em casa possa aí vencer, né? E dar uma virada na tabela de classificação. Mas é aquela história. O Figueirense não poupou. O Figueirense não tem dinheiro na poupança no turno. O Figueirense gastou tudo que ele tinha. Então agora ele não pode gastar 1 centavo a mais. Qualquer vacilo hoje, um empate, uma derrota, meu amigo, aí um abraço. Aí um abraço realmente. Aí já começa a preparar o ano que vem. Ano que vem a Série C vai continuar sendo a realidade do Figueirense. Então o jogo de hoje ele é decisivo para manter a agonia, digamos. Para manter a agonia e para manter as esperanças aí de classificação. Ô Fábio, quer aproveitar e registrar a tua visita lá ao Memorial do Figueirense, no dia do lançamento do livro que foi organizado pelo Cristiano Andujar, né? Jornalista, fotógrafo, que inclusive já trabalhou no Figueirense. Mancha, deixa eu só registrar, porque toda a equipe de esporte do ND recebeu um ofício, né, que eu compartilhei contigo, compartilhei com os nossos diretores. O Figueirense, instituição, agradeceu muito o Grupo ND por todo o apoio que deu nesse centenário, enfim, por tudo que fez. Então a gente agradece o carinho. E eu recebi o livro, né, eu acabei recebendo o livro aqui do Cristiano Andujar. Quero dizer o seguinte, né, o centenário merecia, aliás, faz parte, né, do centenário essa publicação. Esse livro ele é maravilhoso, tá? Ele resgata em 170 páginas, mais de 400 fotos, trazendo o contexto, como era o Figueirense lá no início. Deixa eu tentar pegar um pouquinho algumas imagens aqui, só para mostrar, né, como é bonita essa obra. Então, já li o livro, né? Já está lido o livro, e é mais um aqui que vai para a biblioteca, tá? Foi uma noite muito agradável com colegas da imprensa, diretores, estava lá o seu Enio Schlemper, historiadores, conversei com uma galera lá, e o próprio presidente Norton Bopré, né, agradeceu muito a nossa presença. Ele tem ali uma carta de apresentação contando como é que ele chegou no Scarpelli. É uma história muito legal, né? Convidado por um irmão, ele nem gostava de futebol, e aí ele se apaixonou de primeira pelo Figueirense lá em 1969. Registro feito, parabéns Cristiano Andujar, parabéns o Memorial do Figueirense, lá em nome da Lidiane Costeira, de todos os historiadores, uma obra magnífica para coroar a programação do centenário do Figueirense Futebol Clube.